Bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar e meditar no Salmo de número 1. Eu quero fazer a leitura com vocês e daí vamos orar. O Salmo diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar? Bendito Deus, nesta manhã louvamos o Teu nome, somos gratos a Ti pela vida, pelos Teus cuidados conosco e agora também, ó Deus, pela Tua palavra lida, pedimos ao Senhor que nos abençoes, que nos ajudes, que nos dê, ó Deus, capacidade para compreendermos esta palavra, iluminando-nos, ó Deus, com o Teu Santo Espírito, nos fortalecendo, nos dando, ó Deus, prazer, alegria em ouvir a Tua palavra, como também em obedecê-la, Pai. Faz a Tua vontade, ó Deus, assim então prevalecer nas nossas vidas. Nós oramos e Te bendizemos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós sabemos que os Salmos, o livro dos Salmos, é o livro das músicas do povo de Deus, o livro das poesias, mas ele é também um livro que, junto com os ensinos de Cristo, com o ensino dos apóstolos, enfim, é um livro que também molda o nosso pensamento, molda os nossos sentimentos, mais do que qualquer outro livro das Escrituras. Nós sabemos muito bem quais efeitos a música, a poesia causa na nossa mente, no nosso coração, enfim, causa nas pessoas. E é exatamente isso que este primeiro salmo faz. O compositor inspirado aqui nos leva a pensar e a fazer pelo menos duas perguntas a respeito deste salmo. A primeira pergunta que nós somos levados a fazer é: por que o salmista começa com o salmo desta maneira? Por que ele começa este livro com 150 salmos? Por que ele começa desta forma? Por que ele começa assim? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por que ele simplesmente não começaria assim? Não seja mau, não peque, não zombe. Por que chamar a atenção para os ímpios, pecadores e escarnecedores? Por que começar este maravilhoso livro poético e também doutrinário focando no negativo? Não seja influenciado pelos ímpios, não seja conduzido pelos pecadores, não se deixe convencer pelos escarnecedores. Penso, queridos, que o salmista não está interessado aqui em fazer um contraste entre maldade e justiça, mas ele está interessado na questão da influência. Então, o contraste que ele quer destacar está em ser influenciado por um lugar contra ser influenciado por outro lugar. Ou seja, ser moldado de uma maneira versus ser moldado de outra maneira. Nós sabemos que os seres humanos e nós também, os cristãos, somos influenciados, somos influenciáveis. Então o salmista quer nos fazer pensar o seguinte, assim entendo: sermos conformados em nossos pensamentos e sentimentos pelos ímpios, pecadores e escarnecedores, ou sermos moldados pela lei do Senhor, que é encontrada neste salmo, em todos os outros, como encontrado na própria Escritura.
Então, a resposta a essa primeira pergunta de por que o salmista começa desta maneira, o salmo começa então dessa forma, para nos preparar para o contraste que virá, que ele então escreve no verso 2. Ele vai dizer então para nós assim, a sua intenção nesse primeiro verso: não dê a sua atenção ao mundo, aos iníquos, aos pecadores, aos escarnecedores, para que você não comece a se agradar com os caminhos deles. É por isso, então, vem o verso 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, queridos irmãos e irmãs, ninguém anda com os ímpios por obrigação. Ninguém para no caminho dos pecadores por dever. Nenhuma pessoa se assenta com os escarnecedores por necessidade. Andamos, paramos, nos assentamos com eles porque queremos. E queremos isso porque os observamos com tanta atenção e queremos o que eles querem, o que eles fazem, porque é atraente. Nós meditamos neles, se nós podemos dizer assim. Nos deleitamos neles e com eles. E é assim que o mundanismo acontece. E por vezes, muitas vezes, toma conta de nós. Nós olhamos as coisas que o mundo faz e olhamos tanto e pensamos tanto sobre aquilo que desejamos. E assim nós vamos caminhando, parando e nos assentando nos seus conselhos, nos seus caminhos e no seu lugar, junto com ele, junto com eles. É por isso um contraste, então, no verso 2. O salmista aqui, ele não se refere, neste salmo, a dever e a obediência em primeiro lugar, mas ele está falando de deleite, de meditação, de onde é que nós colocamos os nossos anseios, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. Por isso, queridos, a questão principal é esta: a única esperança contra os prazeres do mundo são os prazeres da palavra. Pois, da mesma maneira que os prazeres do mundo são despertados em nós quando nós olhamos para eles por um tempo suficiente, quando fixamos o nosso olhar para as coisas do mundo, também os prazeres da palavra de Deus são despertados em nós, na alma regenerada, quando nós olhamos para eles também por um tempo suficiente, dia e noite. Nós meditamos dia e noite, quando meditamos dia e noite na instrução de Deus, nos Salmos, por exemplo, e o prazer pela palavra vai sendo despertado. É para isso que os Salmos e toda a Bíblia foram escritos, para comunicar a nossa mente e o nosso coração de tal forma que nos encante e que nos cative, que nos atraia, que nos conduza para o Deus das nossas vidas, o Deus Criador. Meditar, portanto, dia e noite, meditar constantemente, leva ao contentamento. E que vai então nos livrar dos prazeres dos ímpios, dos prazeres mundanos, das alegrias dos pecadores e dos escarnecedores. Portanto, queridos, esses dois primeiros versos dos Salmos, eles são apenas um exemplo do porquê os Salmos foram escritos. Eles foram, de fato, escritos e planejados para moldar o nosso pensamento, os nossos sentimentos, através, então, da meditação, tornando, então, a palavra de Deus, tornando o próprio Deus um prazer para nós, um deleite para nós. Então é por isso que o salmista começa desta maneira este salmo.
Ele quer nos levar a pensar o que é que tem cativado o nosso coração e a nossa mente. Onde é que nós temos colocado, de fato, a nossa alma, os nossos desejos? Onde está a nossa alegria, o nosso contentamento? São nas coisas do mundo ou são nas coisas de Deus? Onde é que nós temos fixado, gasto o nosso tempo? Onde é que temos meditado? São nas coisas do mundo ou é nas coisas do nosso Deus? Mas eu disse que há duas perguntas a fazer aqui. A primeira nós já fizemos, porque o salmista começa daquela maneira, o salmo. A segunda pergunta é por que o verso 3 não segue o mesmo padrão do verso 1? Olha o versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Por que o verso 3 não diz assim? E quando você medita na instrução de Deus nos Salmos e se deleita com o que vê, então você não age de maneira perversa e não age pecaminosamente e você não zomba, não escarnece. Por que o versículo 3 não entra, não anda, não mostra para nós, não enfatiza o negativo como o primeiro verso? Porque dessa forma nós teríamos um padrão de literatura aqui, não é? De escrita plenamente aceitável, não é mesmo? Mas a resposta é que o salmista quer que nós vejamos que a vida dos piedosos é como uma árvore que dá frutos, e não como um trabalhador que colhe frutos. Para usar uma linguagem que o apóstolo Paulo usa nas suas cartas, ele vai dizer para nós que a vida cristã é fruto do Espírito e não obras da lei. Por isso o verso 3 vai dizer, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. É uma luta vencida pelo prazer, pelo deleite, pela alegria. Esta é a verdadeira imagem de uma vida cristã. Existem ali então, conforme esse verso 3 está nos mostrando, uma corrente de água, um rio. E esta vida de Deus, ou esta é a vida de Deus, fluindo através da palavra de Deus, como neste salmo, por exemplo. Nós somos como plantados lá, à beira deste rio, deste riacho, deste ribeiro, nós somos plantados lá pela soberana e livre graça de Deus. Olha o que Jesus diz em Mateus 15:13, respondendo a uma pergunta que lhe é feita. Ele diz assim, toda planta que meu Pai Celeste não plantou, será arrancada. Então, se nós, de fato, estamos à beira do rio, à beira do riacho, as nossas raízes estão lá, fincadas à beira desse riacho, e as raízes vão então buscando, vão procurando aquela água. A vida é porque Deus nos colocou lá. As raízes então vão alcançar essa água, a água da vida, que vão deixar então as folhas verdes desta árvore durante a sequidão, especialmente no entendimento que temos desta região, não é? No Oriente Médio. Pensemos nessa visão do salmista, da região onde ele morava, não é? Uma árvore plantada à beira de um riacho, onde todo ao redor seco, mas ela está verde, ela frutifica, enquanto os outros estão estéreis, estão secos. Deus nos planta ali, Deus nos coloca à beira deste riacho, Deus nos coloca para que as nossas raízes possam beber, se alimentar da água da vida. É a palavra de Deus. São os salmos, são as palavras de Cristo, os ensinos dos apóstolos, dos profetas, enfim, toda
a Escritura. As raízes, então, da nossa vida vão de fato buscar isso. E como que se busca isso? Pensando, meditando, dando atenção à palavra, colocando o nosso pensamento cativo à palavra do nosso Deus. Portanto, queridos, pensar na palavra, meditar na palavra, é a maneira como as raízes da nossa vida, dos nossos pensamentos, vão tocar a água. E o resultado disso é satisfação, é deleite, é prazer espiritual naquilo que vemos de Deus, naquilo que vemos do homem, naquilo que vemos da vida. E é a partir desse prazer que todas as nossas atitudes e todo o nosso comportamento, todos os nossos comportamentos são transformados, são moldados, são mudados. É dessa maneira, queridos, que a batalha para nós evitarmos o conselho dos ímpios, o conselho e o caminho dos pecadores e a sede dos escarnecedores, é desta maneira que a batalha, a luta para sermos justos, santos e humildes é vencida. É vencida por prazer, por deleite, com contentamento, com alegria e não por obrigação. E esse prazer, queridos, ele é nutrido pela meditação nos mandamentos, nos estatutos, nas instruções de Deus, registrados neste salmo, neste livro dos Salmos e em toda a Bíblia, dia e noite. Olha o que um certo comentarista disse a respeito disso. Ele escreve assim: os salmos podem e devem fazer parte da prática constante da presença de Deus. Lidos regularmente do começo ao fim, eles nos levam a considerar aspectos da vida e da vontade de Deus que de outra forma não poderíamos escolher lembrar ou confrontar, e muito menos incorporar na nossa vida. Memorizados em partes até, os salmos podem fornecer pronta resposta às realidades prementes dos nossos dias. Quando acordo em pânico na escuridão das primeiras horas da manhã, submerso em medo, autopiedade ou insegurança, os salmos sempre dão a garantia de que as minhas ansiedades são conhecidas por Deus, que ilumina os meus lugares mais escuros. Por isso, encorajo você a fazer dos salmos e da palavra de Deus o seu companheiro constante. Mantenha uma cópia em mãos e mantenha as palavras em sua mente e coração e em seus lábios ao enfrentar os desafios de seus dias e noites. Eu não sei quem foi que escreveu isso, mas quanta instrução, que alegria podermos receber, acolher uma palavra, um desafio, uma exortação como esta. Mas, e queridos, onde é que Jesus entra neste salmo? Como que este salmo nos conduz a Jesus Cristo? Eu quero apenas destacar algo simples aqui no verso de número 6, pois este verso ele vai nos levar a Cristo como a nossa justiça. Olha lá, ele começa no verso 4 e conclui com o verso 6. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A palavra e o termo conhecer nas Escrituras significa relacionamento, significa demonstração de amor. O Senhor conhece, o Senhor ama, o Senhor demonstra
a sua presença, ele é de fato presente com os justos, por isso ele conhece, por isso ele caminha juntos, porque na verdade ele mesmo que faz esse caminho. Isso quer dizer, portanto, queridos, que apenas os justos sobreviverão ao julgamento final. Mas quem são os justos aqui que o salmista faz referência? Quem são eles? Vamos ver aqui algumas respostas nos próprios salmos. No Salmo 14, verso 3. O salmista escreve assim: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. O salmista está aqui mostrando para nós que nenhum ser humano é justo, que nenhum ser humano por sua própria conta faz o bem. Não há nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos se corromperam. Este é o entendimento do salmista. O apóstolo Paulo, ele cita este salmo lá em Romanos, falando a respeito exatamente desta mesma coisa, que não há nenhum justo, nenhum sequer. O Salmo 130, os versos 3 e 4, diz assim: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? E a resposta óbvia a esta pergunta é: ninguém. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. A afirmação, então, ou melhor, a pergunta do salmista é esta: se Deus de fato for olhar às pessoas, aos seres humanos, ele vai encontrar pecado, iniquidade, podridão. E aí a pergunta do salmista é: quem é que vai sobreviver? Quem é que vai subsistir? Quem é que vai permanecer diante de um Deus santo, sendo pecador, corrupto e mau, injusto? A resposta do salmista é esta: ninguém. Mas ele continua, ele não deixa ao léu, ele não deixa sem resposta, sem salvação, não é? Há uma salvação. Ele diz assim: contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Muito interessante essa palavra, não é? Por que o perdão? Por que Deus vem atrás? Por que Deus justifica, salva? Para que nós o temamos, o reverenciemos, o respeitemos, o adoremos, o amemos, o louvemos, andemos com Ele, para que nos contentemos, nos alegremos, tenhamos prazer nele. Olha o Salmo 32, 2. Bem-aventurado, da mesma maneira como começa o Salmo 1, muito alegre, abençoado, satisfeito. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Muito feliz é aquele homem a quem Deus justifica, a quem Deus declara justo. É isso que ele está dizendo neste verso de número 6, aqui do Salmo 1. Portanto, os justos são os pecadores que, de alguma maneira, por causa da soberana e livre graça de Deus, podem ser e são considerados justos, quando eles não são justos em si mesmos. Mas como é que isso pode acontecer? Como é que pode um Deus santo e justo não punir a iniquidade, o erro? Como que pode um Deus santo e justo não contar o pecado? Como que ele pode não exigir a perfeita justiça para o seu céu, que é perfeito? Como que pode? A resposta é que Deus, ele pune a iniquidade. A resposta é que Deus, ele vê o pecado, ele conta o pecado. A resposta é que, de fato, ele exige perfeição, uma justiça perfeita. E é por isso que este salmo e todos os outros e toda a Bíblia conduzem a Cristo. Isaías 53 diz assim, que Cristo foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Deus contou sim o nosso pecado e Ele puniu o nosso pecado em Cristo. Ele exigiu justiça.
e ele realizou essa justiça em Cristo. Paulo entendeu muito bem isso, inspirado também pelo Espírito Santo, escreveu isso aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 4. Porque o fim, o objetivo, porque o fim da lei, o fim dos salmos, o fim do evangelho, o fim, o objetivo da palavra é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, queridos, essa verdade do evangelho faz parte da água viva. É, de fato, a água viva que flui para as raízes das nossas vidas. Isso faz parte, queridos, do que meditamos dia e noite, quando lemos e cantamos os salmos ou qualquer outra porção das Escrituras Sagradas. E esta é que deve ser a fonte do nosso mais doce deleite, prazer, contentamento. Onde é que temos gasto o nosso tempo? Onde é que temos investido o nosso pensamento? A nossa meditação? Onde é que temos colocado a nossa vida? Por isso, queridos, exorto a você, a mim, exorto a todos nós, que nós abracemos esse evangelho como o rio das nossas vidas. E que Deus, de uma maneira poderosa, graciosa, misericordiosa, molde os nossos pensamentos e conforme os nossos sentimentos, de modo que nós produzamos o fruto do Espírito, conforme diz-nos Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, nos versos 22 e 23, o fruto do Espírito, alegria, começa com amor, não é? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E que assim nós tenhamos prazer em obedecer e em frutificar. E que façamos isso em nome de Jesus, para a nossa alegria, a nossa saúde, para a glória de Deus, para testemunho da beleza, da majestade, da graça, da misericórdia, do perdão de Deus. Que seja assim comigo, com você, que seja assim conosco. Uma vez mais, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai bondoso, obrigado por esta palavra bendita. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor mesmo, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, que nos conduz a Ti mesmo, que nos dá esta palavra, que molda, portanto, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, que nos faz, ó Deus, ter prazer em obedecer, em pensar no Senhor, em agir de acordo com a Tua palavra. É o Senhor mesmo que nos alegra o coração e a alma. Alegra-nos, ó Deus, no Senhor mesmo, no Evangelho de Cristo, na pessoa majestosa e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador. Expressamos assim e manifestamos assim, ó Deus, a nossa alegria e gratidão por tão grande Evangelho, por tão grande poder e salvação. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem de fato alegrado a nossa alma, o nosso viver. Ajuda-nos, ó Deus, também a expormos, a proclamarmos esta bendita e santa palavra, para que outros, ó Deus, também possam ouvir e se deleitar no Senhor. Faz assim, ó Deus, encoraja-nos, enche-nos, ó Deus, de graça e poder. Faz assim, Pai, para a glória do Teu nome, para a nossa alegria, no nome santo, precioso e poderoso, o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e amado Pai, as consolações, a alegria do Espírito Santo de Deus estejam conosco, Igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje aqui e por toda parte, por todo sempre, em nome de Jesus. Amém.